Pastor Fabiano, aproveitando essa palavra, questão de adoração, qual foi a sua experiência, essa experiência que você teve assim na adoração, uma experiência que te marcou, que você poderia compartilhar conosco? Então, irmão, são muitas, né? Muitas experiências. Eu me lembro quando eu era novo convertido, que eu comecei a tocar. A gente tocava, eu me converti numa igreja pentecostal tradicional, tradicional no sentido de usos e costumes, né? Mas pentecostal. E, e Deus levantou, era uma mulher, né? Imagina, o ministério feminino em 1989, mas ela foi para lá em 74, em Santa Rita do Passa Quatro, interior de São Paulo, tia Dorcas, né? Eu não sei, acho que ela é a avó do Reinaldo, que era o líder da base aqui da Jocum em Porto Velho. Ele é a Braulio, não sei se vocês conheceram o Reinaldo e Braulio, não? Não, Nunca isso ouviram daí não. falar, né? Mas o Rubens conhece muito eles, né? O Rubens vocês conhecem, né? Da Jocum, né? Que era da Sim, Jocum. o Rubens sim. Então, aí eu comecei a me envolver com a banda no louvor. E também comecei a meditar muito na palavra. Então, Deus me chamou para o Ministério da Palavra. Então, chegou um dia eu falei assim, eu não vou mais participar da música. Eu quero me dedicar totalmente à palavra. Eu quero ser um pregador da palavra e eu vou me dedicar à palavra. Eu não me lembro bem se foi no mesmo culto ou no outro, mas as histórias são do mesmo período, né? E eu falei, eu vou chegar na Tia Docs e vou falar para ela, não vou mais, não quero mais participar da música e vou só pregar. E quando a gente começou aquele culto, a gente começou a tocar uma música da harpa que é Glória ao Salvador, agora sei que ele me salvou, glória ao Salvador. E na hora que eu estava tocando, passou assim, soprou um vento, passou assim. Na minha frente passou. E eu senti que ele passou e a Tia Docs estava dirigindo, ela dirigia às vezes as músicas na harpa. E ela estava no púlpito assim de madeira grande. E ela estava assim, em um microfone, e ela cantando. E na hora que aquele vento passou na minha frente assim, eu senti, eu olhei para ela e ela balançou, ela foi para frente e para trás, mas ela ficou firme. E aí no final do culto eu fui falar para ela assim, eu falei assim para ela, acabou o culto, eu falei, Tia Dorcas, que presença de Deus no começo do culto. Aí ela me olhou espantado, sabe? Ela falou assim, mas você sentiu também? Aí ela mostrou uma aliança, porque a Tia Dorcas, ela foi confrontada pelo marido, né? Por causa do evangelho, o marido dela falou assim, ou Jesus ou eu. Então, ela conhecia o Senhor, né, cara? E ela assumiu o evangelho e o marido a desprezou. E ela foi para o interior de São Paulo. Ela era da capital, foi para o interior de São Paulo. E ela começou a pregar o evangelho ali. E aí nasceu esse ministério. Então ela ficou todos esses anos servindo a Deus, sem ninguém. Entregou-se totalmente, né? Igual aquela música do Cirilo lá, né? Jesus é o meu noivo, né? Ele é o meu noivo. Então ela colocou isso no coração e não teve. Ou seja, ela separou do Mas marido literalmente do para viver a marido e obra foi de Deus. viver para a obra de Deus só até o fim da vida. Mas ela, aquele dia, ela colocou uma aliança. Ela falou, tá vendo isso aqui? Eu coloquei, o Senhor veio. O Senhor veio por causa disso. Então Jesus foi lá por causa dela, cara, e eu tava ali. Jesus foi? Não, Jesus estava ali, né? Porque aqui, tem umas músicas que a gente não consegue, não tem muito fundamento, né? É tão linda que essa música nova agora, né? Vem me visitar hoje aqui. Ô meu pai, isso daí é para quem desconverteu, né? Para quem desconverteu, não vem me visitar, não, senhor. Manifesta. Manifesta. Esse é o princípio. Manifesta. Ele está aí, mas ele vai manifestar, né? Não é? Ele estava lá todo o tempo, né, Tomé, né? Só vou ver. Ele falou, então ele aparece, ele se manifesta. Então, ele manifestou a presença dele ali de um jeito que foi materializado. O vento soprou literalmente, passou por mim.
E aí ela se quebrantou, meu irmão. Aí eu falei para ela, tia, eu tô pensando em só me dedicar à palavra, eu não quero mais participar da música. Falou, não, continua nos dois, não pare. E aí um dia, né, tem um pastor muito amigo que está aqui também na Tríplice Fronteira, com os missionários, né, como missionário também, o pastor Damião, num culto, na adoração, assim, às vezes tinha culto que a gente começava a adorar e não parava. Em uma igreja tradicional pentecostal, muito difícil não ter um momento da palavra. Mas a tia Dorcas geralmente era assim, quando ela levantava a mão, aí a unção estava no culto, aí todo mundo mandava fogo, né? Quando ela baixava a mão, quando começava a fazer assim, ó. Porque o pregador não era bom, viu? Era o sinal. Então a gente ficava no louvor ali, olhava para ela, ela falava, vai embora. E às vezes o culto ia direto, só na adoração. E aí num desses cultos, o pastor Damião, pelo Espírito Santo, foi lá na tia Dorcas e falou assim, Deus falou para ungir ele, ministro da adoração, para ungir ele. Eu fui ungido durante o louvor, não foi uma cerimônia, né? Porque no Novo Testamento não tem essa expressão ministro, né? De adoração. Tem no Velho, né? Ligado a levita, tudo aquilo lá, mas... E aí eu fui ungido durante o louvor, durante o culto. Aí ela pegou e me ungiu ali, né? É Como incrível, ministro né? de adoração. É que a unção, apesar dos homens imporem as mãos, mas é só Deus que É só Deus é a Quando vocação Deus dá que o vem dele. direcionamento, apesar dos homens que é usar tipo assim, o Samuel ungiu Davi, Sim, mas a pedido do Senhor, né? sim. Então quem unge primeiramente é Deus É que só aí que escolhe. vale, né, irmão? Isso. Se o homem ungir e o Deus não ungir, não vale. Não, desse... Aí o que acontece? Aí é a vocação, né, irmão? Porque eu fico pensando, muitos de nós na cultura brasileira, principalmente aí, não sei, em outras culturas muito bem, mas é muito difícil uma pessoa viver do que ela tem vocação. Eu tenho vocação para isso, né? Então ela se esforça, ganha dinheiro em outras áreas, trabalha onde ela não tem vocação, porque ela é necessário, ela tem que estudar a família, tem que fazer isso, fazer aquilo, mas luta para estar depois na vocação dela. Às vezes a pessoa quer ser professora, às vezes a pessoa quer ser agrônomo, mexer com fazenda, mexer com terra, quer mexer com comércio. Mas muitos não, estão trabalhando por causa do dinheiro, mas não por vocação. Aí a felicidade vai sendo roubada. Aí você pensou nós fazer isso na igreja também? Então no reino de Deus você está lá. Tudo que aparecer, faça de todo o coração. Você é novo convertido. Se envolva com tudo, esteja em tudo, faça o melhor em tudo. Mas o Senhor vai te mostrar a sua vocação e vai te dirigir. E na sua vocação, meu irmão, é que nem comer chocolate, né, irmão? É que nem estar diante de um prato que você mais gosta. E você faz aquilo, e você vai e aquilo flui. Você não se esforça para aquilo, porque é a sua vocação, né, cara? Você é o dedo, então você está no lugar do dedo. Então o dedo vai fazer o que o dedo faz com tranquilidade. Agora, se Deus me chamou para ser o olho e eu quero ser o dedo, cara, vai ser difícil, viu?